questão número 5, né? Ela fala assim, ó, qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede 40 centímetros? Vamos lá, então. A diagonal é 40 centímetros. Lembrando que um quadrado, a diagonal é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Bom, então aqui a gente sabe que a diagonal é 40. Então, logo eu tenho 40 igual a L raiz quadrada de 2. Aí isso aqui se tornou uma equação de primeiro grau, né, pessoal? Onde eu isolo L. Então, o que vai acontecer? Esse raiz de 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. E aí você vai ter L igual a 40 dividido pela raiz quadrada de 2, certo? Aí, pessoal, é assim, ó. Existe uma regra que não se deve deixar radical no denominador, certo? Para isso, pessoal, a gente faz a racionalização desse denominador. O que é essa racionalização? É multiplicar tanto embaixo quanto em cima por esse denominador. E aí fica assim, 40 vezes a raiz de 2, 40 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz de 4. Onde a raiz quadrada de 4 é 2, então logo a gente tem que o lado é 40 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que a raiz quadrada de 4 é 2. 40 dividido por 2 é 20, né? Então logo a gente tem que o lado é 20 raiz quadrada de 2. Bom, como ele pediu a área, como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, a área desse quadrado vai ser 20 raiz quadrada de 2 vezes 20 raiz quadrada de 2. Onde 20 vezes 20 você tem 400. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 você tem raiz quadrada de 4. Onde raiz quadrada de 4 a gente fez aqui é 2, né? Então você vai ter 400 vezes 2. Então a área desse quadrado vai ser 800 centímetros quadrados. Ok? E aí, pessoal, aqui o exercício de número 6, ó, sabendo que na figura as medidas estão expressas em centímetros, calcule, letra A medida do lado do quadrado BDPQ. Pessoal, o quadrado BDQP é esse quadrado grande aqui, que no livro aí está verde, tá? BQPD, beleza? O perímetro desse quadrado e a área desse quadrado. Bom, vamos lá então. Se você olhar aqui, pessoal, tem dois quadrados, né? Tem o preto e tem o vermelho. Com o vermelho, a gente vai conseguir descobrir quanto é dessa medida BD, certo? Que é justamente o quê? O lado do outro quadrado verde. Bom, a gente sabe que a diagonal de um quadrado é lado vezes a raiz quadrada de 2. Então, logo, a gente sabe que a diagonal desse quadradinho vermelho é 10 raiz quadrada de 2. Bom, se essa é a diagonal do quadrado vermelho, justamente essa diagonal também é o lado do quadrado maior. E aí agora vamos fazer o que ele pede. Letra A. A medida do lado do quadrado. Letra A está pronta já, né? O lado é 10 raiz quadrada de 2. Esse do quadrado verde, tá, pessoal? Que é o maior. B. O perímetro desse quadrado. Pessoal, o perímetro é a soma dos lados. Então, somar os quatro lados. Então, 10 raiz de 2, mais 10 raiz de 2, mais 10 raiz de 2, mais 10 raiz quadrada de 2. Lembra lá que a gente viu ainda quando a gente ia nas aulas presenciais, né, pessoal? Como é que se soma radicais, soma os coeficientes e repete o radical. Então, aqui na B, você vai ter 40 raiz quadrada de 2. Esse, então, é o perímetro. E C, a área desse quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, 10 raiz quadrada de 2 vezes 10 raiz quadrada de 2. 10 vezes 10, 100. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Logo, a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. E 100 vezes 2 é 200. Então, nós temos aqui as três medidas que pede ali no problema, né? O lado e o perímetro em centímetro e a área em centímetros quadrados, ok? Então, pessoal, o lado é 24, né?
raiz quadrada de 3 dividido por 2. Logo, então, a altura desse triângulo equilátero vai ser 12 raiz quadrada de 3 centímetros. Ok? E a questão 8, né, pessoal? O perímetro de um triângulo equilátero é 36 centímetros. Escreva na forma de número racional a medida h da altura do triângulo, considerando raiz de 3 igual a 1,73. Bom, pessoal, lembra? Triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. O triângulo tem 3 lados, se o perímetro é 36 e todos os lados são iguais, cada lado mede 12. Certo? Bom, a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero é lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Logo, então, a gente sabe que o lado é 12, então logo essa altura vai ser 12 raiz quadrada de 3 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Logo, então, essa altura vai ser 6 raiz quadrada de 3 centímetros. Aí, pessoal, né, ele pede para escrever na forma decimal. Então, na forma decimal, a gente vai tirar essa raiz quadrada de 3 e vai colocar o valor aproximado dela, que o valor aproximado é 1,73. Então, você vai fazer 6 vezes 1,73. 6 vezes 1,73, pessoal. 6 vezes 3 é 18, vai 1. 6 vezes 7 é 42, mais 1 vai dar 43. 6 vezes 1 é 6, com mais 4 vai dar 10. Duas casas, então, a altura, em forma decimal, 10,38 centímetros. Tranquilo? Aí o 9 ali, pessoal, em um triângulo equilátero, a altura mede 5 raiz quadrada de 3. Qual é o perímetro desse triângulo? Então, a altura é 5 raiz quadrada de 3. Ele quer saber o perímetro. Então, para saber o perímetro, eu preciso saber quanto mede os lados do triângulo. Bom, vamos lá pela altura. A gente sabe que a altura é lado raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, vamos por aqui tentar resolver isso daí. Bom, a altura, 5 raiz quadrada de 3. O lado eu não sei, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Bom, pessoal, agora vamos lá. Quando eu tenho isso aqui, o que eu faço? O 2 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, eu vou ter assim, ó, 2 vezes 5 raiz quadrada de 3 igual a L vezes raiz quadrada de 3. Aí, essa raiz quadrada de 3 está multiplicando, ela vem para cá dividindo. Aí eu vou ter assim, então, 2 vezes 5 raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3 igual ao lado. Certo? Agora eu vou simplificar o que dá para simplificar aqui, ó. Raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, elas vão se cancelar, isso vai dar 1, né? E aí vai sobrar só 2 vezes 5. Então o lado vai ser 2 vezes 5, que é 10. Então a gente sabe que o lado desse quadrado é 10 centímetros. Bom, ele pediu o perímetro. Como isso é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então o perímetro vai ser 10 mais 10 mais 10, que vai ser 30 centímetros. Ok? A questão 10 aqui, né, pessoal? A área de um triângulo pode ser calculada multiplicando a medida de um lado pela medida da altura relativa a esse lado e dividindo o resultado por 2. Considerando raiz de 3 igual a 73, qual é a área de um triângulo equilátero cujo lado mede 6? Bom, pessoal, primeiro aqui a gente vai descobrir quanto mede a altura desse triângulo, né? Que para calcular a área de um triângulo a gente precisa ter a base e a altura. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que a altura é lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. E ali no problema está dizendo que esse triângulo tem lado 6, né? Então, se o lado é 6, a altura vai ser 6 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Logo, então, a altura é 3 raiz quadrada de 3 centímetros, né? Porque 6 dividido por 2 dá 3. Bom, aí tendo a altura e o lado, eu calculo a área do triângulo. Então, a área do triângulo é a base, né? Que nesse caso, como é um triângulo equilátero, a base tem a mesma medida do lado, 6,
vezes a altura, que é 3 raiz de 3. Isso tudo dividido por 2. Certo? Então, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, a gente tem que a área desse triângulo é 9 raiz quadrada de 3. Como ele quer na forma decimal, eu vou ter que então substituir a raiz de 3 pelo valor aproximado dela, que é 1,73. Então, logo, a área desse triângulo vai ser 9 vezes 1,73. Logo, então, a gente vai ter 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 7 é 63, com mais 2, 65. 9 vezes 1 é 9, mais 6, 15. Duas casas, então a gente vai ter 15,57 centímetros ao quadrado de área nesse triângulo aí, ok? Pessoal, e a 11, né? A medida do lado de um triângulo equilátero é igual à medida da diagonal de um quadrado 10 centímetros de lado. Quanto mede a altura desse triângulo? Bom, pessoal, aqui misturou, né? Quadrado e triângulo. Então, vamos lá. A gente sabe que a diagonal do quadrado é lado vezes raiz quadrada de 2. Então, a diagonal desse quadrado é 10 raiz quadrada de 2. Bom, como a diagonal é igual ao lado do triângulo, então eu tenho um triângulo equilátero, né, pessoal? Que é para ter todos os lados iguais. Então, o meu desenho é meramente ilustrativo, né? E eu quero calcular essa altura. A altura de um triângulo equilátero, a gente sabe que é lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, o lado é igual à diagonal, então é 10 raiz de 2, né? Então, essa altura vai ser 10 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Bom, 10 dividido por 2 vai dar 5. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 6 centímetros. Então, essa é a altura desse triângulo, ok?